Aos 40 anos, Adriana ocupava o último andar de um hotel 5 estrelas em Mônaco, observando o mar através de uma parede inteira de vidro. O reflexo elegante da própria imagem se misturava ao azul infinito lá fora. Salto alto perfeitamente alinhado ao mármore, vestido sob medida, cabelos presos com precisão quase cirúrgica. Tudo nela era controle. Ela havia construído aquele império com a mesma frieza com que agora observava o horizonte. Hotéis e resorts espalhados por destinos onde o descanso custava caro e o silêncio era vendido como privilégio. Pessoas viajavam milhares de quilômetros para se sentirem livres dentro de espaços que levavam seu nome, ainda que discretamente escondido em contratos e conselhos administrativos. Adriana não acreditava em ostentação. Acreditava em poder silencioso. O casamento tinha sido mais um acordo do que uma promessa. Um homem à altura do sobrenome, das aparências, das reuniões formais. Amor nunca fora requisito. E talvez esse tivesse sido o erro. Quando tudo terminou, não houve escândalo, lágrimas públicas ou disputas humilhantes. Apenas a constatação inevitável de que dividir uma vida não significava dividi-la de verdade. Desde então, ela não procurava mais por ninguém. Relacionamentos exigiam concessões, emoções desorganizavam agendas, paixões enfraqueciam decisões. Adriana aprendera a se blindar. Colecionava encontros rasos, conversas educadas, corpos que não deixavam marcas. Dormia sozinha por escolha, ou era isso que repetia a si mesma? Naquela noite, após mais uma reunião exaustiva com investidores europeus, ela recusou o convite para o jantar formal. Preferiu subir ao terraço do hotel, onde o vento carregava o cheiro salgado do mar e o bar ainda permanecia aberto para hóspedes seletos. Sentou-se em um dos sofás baixos, pedindo um drink qualquer, sem prestar atenção ao nome. Observava pessoas à distância, rindo, tocando-se com naturalidade. Aquilo lhe parecia quase um idioma estrangeiro. Adriana tinha tudo, menos a capacidade de se perder. Enquanto o gelo tilintava no copo em suas mãos, ela sentiu algo raro, um incômodo sutil, quase imperceptível. Como se, apesar de todos os andares que havia subido na vida, ainda existisse um espaço dentro dela que permanecia vazio, intocado, intencionalmente ignorado. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. O bar do terraço estava cheio o suficiente para parecer vivo, mas não barulhento demais a ponto de incomodar. Adriana gostava desse equilíbrio, luxo sem esforço, movimento sem caos. Escolhera aquele horário justamente por isso. Sentou-se sozinha, como sempre. O vestido era simples para seus padrões. Preto, corte impecável, nada que gritasse poder. Ainda assim, o tipo de mulher que fazia o ambiente se ajustar discretamente à sua presença. Ela colocou a bolsa ao lado, cruzou as pernas com naturalidade e apoiou o cotovelo no balcão de mármore claro. Foi então que o viu. O bartender não tinha nada de excepcional à primeira vista, e talvez fosse exatamente isso que o tornava impossível de ignorar. Camisa branca com as mangas dobradas até os antebraços, colete escuro ajustado ao corpo, movimentos soltos demais para um lugar tão refinado. Havia nele uma energia diferente, quase indisciplinada, como se o luxo fosse apenas o cenário, não o objetivo. Pedro sorria enquanto trabalhava. Não aquele sorriso profissional, treinado para agradar hóspedes ricos. Era um sorriso fácil, genuíno, que surgia no canto da boca quando alguém dizia algo engraçado ou fazia um pedido confuso. Ele se inclinava para ouvir melhor, ria baixo, respondia com o corpo inteiro, olhos atentos, gestos vivos. Adriana observava em silêncio. Percebeu como ele decorava pedidos sem anotar, como lembrava o nome de um cliente depois de ouvi-lo apenas uma vez, como entregava um copo não apenas como quem serve, mas como quem oferece algo pensado para aquela pessoa específica. Aquilo era raro. Ela estava acostumada a ser o centro do olhar masculino. Homens mais velhos, mais novos, poderosos, inseguros. Todos olhavam para ela com algum tipo de expectativa. Pedro, não.
Ele ainda não havia notado sua presença, e isso incomodou mais do que ela gostaria de admitir. Adriana girou levemente o copo entre os dedos, observando o gelo derreter devagar. Seus olhos voltavam para ele sem esforço, como se o corpo decidisse antes da mente. Havia algo naquele homem que não pedia permissão para existir. Ele ocupava o espaço com naturalidade, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Pedro se virou para pegar uma garrafa mais alta na prateleira superior. Ao esticar o braço, o colete subiu levemente, revelando a linha firme das costas. Adriana desviou o olhar um segundo tarde demais. "Controle", murmurou quase sem som. Como se tivesse sentido o peso daquele olhar, Pedro finalmente virou o rosto na direção do balcão onde ela estava. Os olhos dele encontraram os dela sem aviso, sem preparação. O tempo desacelerou. Não houve surpresa exagerada, nem avaliação calculada. Apenas um olhar firme, curioso e algo mais. Reconhecimento, talvez. Não de quem ela era, mas do que ela carregava. Ele sustentou o contato por alguns segundos a mais do que o necessário. Não sorriu. E isso foi o que desarmou Adriana. Pedro inclinou levemente a cabeça, em um gesto quase imperceptível, antes de voltar ao que fazia. Como se tivesse apenas registrado sua presença. Como se ela fosse humana. Adriana sentiu algo se deslocar dentro do peito. Um incômodo quente, estranho, que não sentia há anos. Ela não sabia o nome daquele sentimento ainda, mas sabia que não era indiferença. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se queria que ele viesse até ela, ou se preferia continuar ali, apenas observando, prolongando aquela tensão silenciosa que já começava a se instalar entre os dois. Pedro demorou exatamente o suficiente. Atendeu um casal animado à esquerda, fez uma piada baixa com um senhor inglês, organizou garrafas que já estavam perfeitamente alinhadas. Adriana percebeu o jogo, ou talvez estivesse apenas projetando nele algo que começava a se formar dentro dela. Quando finalmente se aproximou, não havia pressa em seus movimentos. Ele parou diante dela com naturalidade, apoiando as duas mãos no balcão, a uma distância respeitosa demais para ser casual. "Boa noite", disse com a voz firme e calma. Nada ensaiada. Adriana ergueu o olhar lentamente, como se estivesse concedendo atenção, não buscando. "Boa noite." Pedro inclinou levemente a cabeça, observando o copo quase intocado à sua frente. "Não gostou?" "Ainda não decidi", respondeu ela, girando o gelo com delicadeza. "Algumas coisas precisam de tempo." O canto da boca dele se moveu, quase um sorriso. "Quase." "Concordo. Mas geralmente a gente sente logo no primeiro gole." Adriana o encarou por um segundo a mais do que o necessário. "Nem tudo que parece simples é." Pedro sustentou o olhar. Não recuou. "Nem tudo que é complexo precisa ser difícil." Silêncio. Não um silêncio constrangedor. Um silêncio cheio, denso. Como se ambos estivessem medindo algo invisível entre eles. "Quer trocar?" perguntou ele, apontando para o copo. "Posso fazer algo que combine mais com você." Ela arqueou levemente a sobrancelha. "E o que faria você pensar que sabe o que combina comigo?" Pedro se aproximou 1 centímetro, imperceptível para qualquer outro, gritante para ela. "Ainda não sei, mas estou curioso o suficiente para tentar." Aquilo deveria ter sido irrelevante, mas não foi. Adriana empurrou o copo em direção a ele devagar. "Surpreenda-me." Pedro pegou o copo, os dedos roçando nos dela por um instante breve demais para ser acidente, longo demais para ser ignorado. "Prefere doce ou amargo?" perguntou, já se virando. Ela observou suas costas por um segundo antes de responder. "Depende da noite." Ele riu baixo, quase para si mesmo. "Então acho que já entendi." Enquanto Pedro começava a preparar o drink, Adriana sentiu algo perigoso se instalar com clareza incômoda. Aquele homem não estava tentando impressioná-la, e isso a deixava exposta. Quando ele voltou, colocou o copo à sua frente com cuidado. "Experimenta." Ela levou o copo aos lábios, sentindo o aroma antes do gosto. Bebeu um pequeno gole. Fechou os olhos por um segundo,
contra a própria vontade. Pedro observava, atento. E então? Perguntou. Adriana abriu os olhos e o encarou. É melhor do que eu esperava. Costumo ouvir isso, respondeu ele sem vaidade, apenas constatação. Ela sorriu, um sorriso raro, contido. Qual é o seu nome? Pedro sustentou o olhar, agora com algo novo ali. Pedro. Adriana. Ela respondeu. Ele repetiu mentalmente, como se guardasse o som. Prazer, Adriana. O prazer, ela percebeu tarde demais, não estava só no copo. E aquela conversa curta tinha sido o suficiente para bagunçar uma estrutura que ela levou anos para construir. Adriana não pediu outro drink. E Pedro percebeu. Ela permanecia ali, o corpo relaxado demais para alguém prestes a ir embora. O olhar atento demais para quem estava apenas passando o tempo. O copo estava pela metade, um detalhe mínimo. Mas ele aprendera que detalhes diziam tudo. Pedro voltou ao balcão sem ser chamado. Costumo errar quando a pessoa termina rápido demais, disse, casual, apoiando o pano sobre o ombro. Mas você ainda está aqui. Adriana inclinou levemente a cabeça. Estou avaliando. O drink? A experiência. Ele sorriu agora. Não aberto, contido. Avaliações costumam ser mais honestas quando a gente repete. Ou quando a gente para antes de criar hábito, respondeu ela, sem tirar os olhos dele. Pedro apoiou os cotovelos no balcão, diminuindo a distância outra vez, ainda respeitosa, ainda segura. Você parece alguém que não gosta de hábitos. Gosto de controle. Normalmente anda junto, disse ele. Mas não sempre. Ela respirou fundo, quase imperceptível. E você? Gosta de quê? Pedro pensou por um segundo, como se estivesse escolhendo a resposta certa, ou a mais sincera. Gosto de pessoas que sabem exatamente quem são, e mesmo assim, sentem vontade de sair do lugar. Adriana sorriu de lado. Você diz isso para todas? Não, respondeu sem hesitar. Só para quem parece estar tentando se convencer de alguma coisa. O golpe foi preciso. Ela girou o copo lentamente, observando o líquido refletir as luzes do terraço. E o que acha que eu estou tentando me convencer? Pedro deu de ombros, tranquilo demais. Ainda não sei, mas acho que não tem a ver comigo. Tem certeza? Perguntou ela, finalmente encarando-o de frente. Ele sustentou o olhar, firme. Absoluta. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mais denso agora, mais consciente. Adriana terminou o drink em um gole só, como se quisesse encerrar algo antes que se alongasse demais. Você é bom no que faz, disse, colocando o copo vazio sobre o balcão. Pedro o pegou, os dedos fechando em volta do vidro ainda morno. Aprendi observando. Isso pode ser perigoso, comentou ela. Para quem? Para quem observa demais. Ele inclinou a cabeça curioso. Ou para quem é observado. Adriana pegou a bolsa, levantando-se com a mesma elegância controlada de sempre. Boa noite, Pedro. Ele a acompanhou com o olhar, mas não disse nada por um segundo. Depois, boa noite, Adriana. Ela deu 2 passos, parou. Virou-se apenas o suficiente para olhá-lo por cima do ombro. Se eu voltar... Começou, deixando a frase suspensa. Pedro respondeu sem pressa. Eu estarei aqui. Não era uma promessa, era um fato. Adriana assentiu uma única vez e seguiu em direção ao elevador, sentindo o coração bater rápido demais para alguém que não acreditava mais em imprevistos. Pedro observou até que ela desaparecesse. Só então sorriu de verdade. Adriana acordou antes do despertador. O quarto do hotel estava silencioso demais para alguém acostumada ao ruído constante da própria mente. A luz da manhã atravessava as cortinas de linho, suave, quase gentil. Um contraste irritante com a clareza desconfortável que se instalava dentro dela. Primeiro pensamento, agenda. Segundo, reuniões. Terceiro, Pedro. Ela se sentou na cama no mesmo instante, como se pudesse expulsar a ideia com movimento. Ridículo, murmurou passando a mão pelo rosto.
Um bartender, uma conversa curta, um drink bem feito. Nada que justificasse aquela presença insistente na memória. Adriana levantou-se, tomou banho demorado, escolheu um conjunto de alfaiataria claro e prendeu os cabelos com precisão. Cada gesto era um lembrete silencioso de quem ela era, do que construíra, do que não precisava. No café da manhã, revisou relatórios no tablet enquanto tomava café preto, forte, sem açúcar. Leu números, gráficos, projeções. Tudo estava exatamente onde deveria estar. O hotel operava acima da média. Os investidores estavam satisfeitos. Ela também deveria estar. Mas quando o garçom passou e disse bom dia, com um sorriso casual, algo apertou em seu peito. Um eco indevido da noite anterior. Adriana respondeu com educação e voltou os olhos à tela, irritada com a própria distração. Durante a primeira reunião do dia, percebeu-se menos paciente. Interrompeu um gerente no meio de uma explicação longa demais. Corrigiu um detalhe irrelevante. Exigiu precisão onde já havia excelência. Controle em excesso era sempre um sinal. Ela sabia disso. Entre um compromisso e outro, caminhou pelos corredores do próprio hotel, como se fosse apenas mais uma hóspede exigente. Observava detalhes, avaliava posturas, ajustava mentalmente o que já funcionava bem e, sem querer, evitou o terraço. Não por falta de tempo, mas por excesso de consciência. No fim da tarde, já no elevador rumo ao último andar, Adriana se permitiu fechar os olhos por um segundo. A lembrança veio sem pedir licença. O tom calmo da voz dele, o olhar firme, a forma como não tentou nada e ainda assim conseguiu tudo. Aquilo a incomodava profundamente. Ela não estava acostumada a homens que não pediam, nem a situações que não dominava. Quando as portas do elevador se abriram, Adriana respirou fundo e recompôs a expressão. Ainda tinha um jantar formal, mais conversas vazias, mais decisões estratégicas. Vida normal. Mas, ao atravessar o saguão, seus olhos subiram instintivamente na direção do terraço. O bar ainda estava fechado, silencioso, inofensivo à luz do dia. Não, disse para si mesma, firme. Isso não é nada. E acreditou. Ou quis acreditar. Porque ignorar o impacto era sempre o primeiro passo antes de admitir que algo, ou alguém, tinha passado da superfície. E Adriana ainda não estava pronta para lidar com isso. Adriana passou o dia inteiro se comportando como se nada tivesse acontecido. Reuniões pontuais, almoço estratégico, telefonemas precisos, decisões tomadas sem hesitação. Era assim que retomava o eixo quando algo ameaçava sair do lugar. Eficiência impecável. E ainda assim ele aparecia, não como lembrança explícita, mas como sensação. Um incômodo sutil, um fio esticado por dentro. Ela recusou convites para drinks, desviou conversas triviais, manteve-se ocupada demais para pensar. Disse a si mesma que aquela noite anterior fora apenas um intervalo agradável. Um homem interessante no lugar certo, na hora certa. Nada mais. No fim da tarde, voltou ao quarto, trocou a roupa de trabalho por algo mais confortável. Não escolheu vestido, não escolheu salto. Vestiu algo simples demais para alguém como ela. E percebeu tarde demais o que isso significava. Adriana ficou diante do espelho por alguns segundos, avaliando o próprio reflexo. Estava cansada, não fisicamente, mas daquele cansaço que não se resolve com descanso. Um cansaço de vigilância constante. Pegou a bolsa. Só um drink, disse em voz baixa, como se precisasse justificar para alguém. O elevador subiu rápido demais, ou devagar demais. Ela não soube dizer. Quando chegou ao terraço, o bar já estava aberto. As luzes baixas, o som suave, o mesmo equilíbrio exato da noite anterior. Adriana entrou com passos firmes, mas o coração não acompanhava o ritmo. E então o viu. Pedro estava no mesmo lugar, atrás do balcão, concentrado em preparar um coquetel. O mesmo colete, as mangas dobradas, a mesma presença fácil, como se o mundo funcionasse melhor ao redor dele. Dessa vez, ele a percebeu imediatamente. Os olhos se encontraram à distância. Pedro não sorriu, não se apressou. Apenas a observou se aproximar. Adriana sentou-se no mesmo lugar da noite anterior. Boa noite,
disse ela primeiro. Pedro se aproximou apoiando as mãos no balcão como da outra vez. Pensei que não voltaria. Eu também, respondeu sincera demais. Ele arqueou levemente a sobrancelha. E mesmo assim, repetiu ela interrompendo. Pedro olhou para o balcão vazio à sua frente. O mesmo de ontem? Adriana balançou a cabeça. Não, ontem eu ainda estava convencida de que estava no controle. Ele sorriu agora. Um sorriso lento, contido. E hoje? Ela o encarou por um instante longo, consciente demais da própria escolha. Hoje eu só quero algo bem feito. Pedro pegou o copo, os dedos firmes, tranquilos. Posso garantir isso. Enquanto ele preparava o drink, Adriana observava cada movimento. Não havia pressa. Não havia ansiedade visível. Pedro fazia tudo como se tivesse tempo de sobra, como se não estivesse sendo observado por alguém que passara o dia inteiro tentando esquecê-lo. Quando colocou o copo à sua frente, os dedos dele se tocaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois fingiu não perceber. Você sempre volta, disse ele baixo. Não como acusação, como constatação. Adriana levou o copo aos lábios antes de responder. Não costumo, Pedro sustentou o olhar. Algumas exceções valem a pena. Ela não respondeu. Mas ficou. O bar já estava mais vazio quando Adriana deixou algumas notas sobre o balcão. Vou subir, disse simples demais para o que realmente significava. Pedro a observou por um segundo, como se estivesse avaliando não a proposta, mas o peso dela. Sozinha, ela pegou a bolsa sustentando o olhar. Não houve pressa. Nenhum gesto exagerado. Pedro apenas retirou o avental, avisou o colega com um aceno rápido e a seguiu. O elevador parecia pequeno demais para os dois, não pelo espaço físico, mas pela tensão que se acumulava no ar. Nenhum deles falou durante a subida. O som suave do elevador era quase ofensivo diante do que pulsava entre eles. Adriana mantinha os olhos fixos à frente, o corpo ereto, como se ainda pudesse recuar. Pedro, ao lado dela, permanecia quieto, atento, respeitando um limite invisível que ela mesma havia desenhado e atravessado. Quando a porta do quarto se fechou atrás deles, o silêncio mudou de forma. Adriana largou a bolsa sobre a poltrona, virou-se devagar. O olhar deles se encontrou sem barreiras agora, sem balcão, sem terceiros, sem desculpas. Pedro foi o primeiro a se aproximar. Não a tocou de imediato. Parou a poucos centímetros como se desse a ela a última chance de dizer não. Ela não disse. O beijo aconteceu sem urgência, mas com intensidade contida demais para ser casual. Adriana levou as mãos ao pescoço dele, sentindo o calor da pele, a firmeza que contrastava com a delicadeza do gesto. Pedro a puxou para mais perto, como se quisesse memorizá-la, não possuí-la. Ali, o controle começou a ruir. Os beijos se aprofundaram, os toques se tornaram mais confiantes, exploratórios. Sem pressa, sem palavras. Adriana sentia cada centímetro de si despertar de um longo período de contenção. Não era apenas desejo físico, era entrega, presença, algo que ela evitara por anos. Pedro a conduziu até a cama sem quebrar o contato, como se qualquer afastamento pudesse desfazer o feitiço. Ela se deixou levar, não por fraqueza, mas por escolha, e isso fez toda a diferença. A noite se dissolveu em respirações próximas, mãos que descobriam e reafirmavam, bocas que diziam o que nenhum dos dois ousaria verbalizar. Não havia promessas, nem futuro definido, apenas o agora, intenso, verdadeiro, inevitável. Quando o mundo finalmente desacelerou, Adriana permaneceu deitada, sentindo o peso bom do silêncio compartilhado. Pedro estava ao seu lado, tranquilo demais para alguém que acabara de atravessar uma linha sem retorno. Ela virou o rosto, observando-o por um instante. Isso começou, mas parou. Pedro abriu os olhos e a encarou, atento. Não precisa ser nada além do que foi. Adriana assentiu lentamente, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sabia. Aquilo tinha sido mais do que apenas uma noite.
e ignorar isso seria impossível. Pedro acordou antes da luz. Não foi um despertar brusco, foi aquela consciência lenta de quem já não dormia de verdade. O quarto ainda estava mergulhado em penumbra, o silêncio interrompido apenas pela respiração tranquila de Adriana ao seu lado. Ele ficou alguns segundos imóvel. Observou o modo como ela dormia de lado, o rosto relaxado, tão diferente da mulher impecável que cruzava corredores de hotéis e salas de reunião. Ali, sem defesas, Adriana parecia mais jovem, mais vulnerável, mais real. Pedro sentiu o peso da noite cair sobre ele de uma vez só. Não arrependimento, responsabilidade. Ele se levantou com cuidado, evitando qualquer movimento brusco. Vestiu-se em silêncio, cada gesto calculado para não acordá-la. O relógio marcava cedo demais para despedidas, tarde demais para fingir que nada tinha acontecido. Antes de sair, voltou-se uma última vez. Adriana continuava dormindo, alheia à decisão que ele tomava por ambos. Pedro aproximou-se da cama. Hesitou por um instante e, por fim, deixou um beijo leve em sua testa. Quase um pedido de desculpas, quase uma promessa que ele não ousou fazer. Sobre a mesa de apoio, escreveu poucas palavras em um papel do hotel. Nada dramático, nada definitivo, apenas o suficiente para não desaparecer por completo. Depois, saiu. A porta se fechou sem ruído, mas o espaço que ele deixou parecia imenso. Horas mais tarde, Adriana despertou sozinha. A luz da manhã agora preenchia o quarto por inteiro, revelando lençóis desarrumados e um silêncio diferente. Não tranquilo, mas ausente. Ela estendeu a mão instintivamente e encontrou o vazio. Sentou-se na cama no mesmo instante. O coração acelerou antes mesmo de qualquer conclusão lógica. O quarto ainda carregava a presença dele. O cheiro, o calor residual, a memória recente demais para ser ignorada. Foi então que viu o bilhete. Adriana leu uma vez, depois outra. Não havia explicações longas. Não havia despedidas dramáticas. Apenas a confirmação do que ela já sentia no fundo do peito. Pedro tinha ido embora antes que ela pudesse colocar aquilo em palavras. E isso doeu mais do que ela esperava. Não porque ele tivesse ido, mas porque em algum lugar silencioso dentro dela, Adriana percebeu que queria que ele tivesse ficado. Adriana seguiu o dia como sempre fazia quando algo a desorganizava. Trabalhando, reuniões sucessivas, conferências por vídeo, decisões estratégicas que moviam cifras altas demais para admitir distração. Ela falava com firmeza, argumentava com clareza, assinava documentos sem hesitar. Para qualquer pessoa ao redor estava impecável. Por dentro, Pedro atravessava tudo, não como pensamento constante, mas como presença, um ruído baixo que nunca cessava. Em pausas mínimas, entre um relatório e outro, ela se pegava lembrando do jeito como ele a olhava sem tentar decifrá-la, do silêncio confortável, da forma como foi embora sem exigir nada. Isso a confundia mais do que qualquer insistência. No fim da tarde, ao encerrar a última reunião, Adriana fechou o notebook com um pouco mais de força do que o necessário. Levantou-se, caminhou até a janela e observou o movimento da cidade abaixo. Pessoas indo e vindo, encontros acontecendo sem planejamento. Ela inspirou fundo. Não era ansiedade, era decisão. À noite escolheu um vestido simples, elegante demais para ser casual, discreto demais para ser um convite. Prendeu os cabelos de forma solta, algo que raramente fazia. Quando percebeu o detalhe, já era tarde demais para fingir que não tinha intenção. O elevador desceu silencioso. Ao chegar ao terraço, o bar estava aberto, iluminado da mesma forma, com o mesmo som baixo e o mesmo clima cuidadosamente equilibrado. Adriana caminhou até o balcão sem pressa, ocupando o lugar de sempre. Mas ele não estava lá. O espaço atrás do balcão parecia errado. Outro bartender atendia com eficiência correta, técnica perfeita e nenhuma presença. Adriana sentou-se mesmo assim, cruzou as pernas, pousou a bolsa ao lado. Esperou. O tempo passou devagar. 5 minutos. 10. 15. Ela pediu um drink qualquer. Bebeu um gole sem prestar atenção no sabor. Observou o movimento ao redor,
tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas coincidência. Troca de turno, dia de folga, nada pessoal, nada funcionou. "O Pedro não vem hoje?" perguntou finalmente, num tom casual que não enganava nem a si mesma. O bartender consultou rapidamente o outro lado do balcão. "Não, ele não está mais na escala desse hotel." Adriana sentiu o impacto antes mesmo de entender. "Não está mais", repetiu, com calma demais. "Não", confirmou ele. "Saiu ontem. Saiu." A palavra ficou suspensa no ar por um instante longo demais. Adriana assentiu, agradeceu com um gesto educado e terminou o drink de uma vez só. Tudo nela permaneceu intacto. Postura, expressão, elegância. Mas ao se levantar, sentiu algo ceder por dentro. Ela caminhou para fora do terraço sem olhar para trás, atravessou o saguão com passos firmes e entrou no elevador com a mesma compostura que sempre a acompanhara. Só quando as portas se fecharam, Adriana permitiu que o silêncio a alcançasse. Pedro não estava ali, e pela primeira vez ela sentiu o peso real de querer alguém que não estava disponível, não por rejeição, mas por ausência. Pedro saiu do hotel antes do sol nascer por completo. O céu ainda estava indeciso entre a noite e o dia, quando ele caminhou pela rua quase vazia, as mãos nos bolsos, a camisa ainda marcada pelos vincos da noite que não saía da pele. Não pegou o celular, não colocou fones. Precisava ouvir os próprios pensamentos, mesmo que não gostasse deles. Ele sabia exatamente por que tinha ido embora cedo. Não fora medo de Adriana, nem arrependimento, muito menos desinteresse. Era o contrário de tudo isso. Pedro pegou o primeiro ônibus em direção à periferia da cidade. Um trajeto longo, familiar, que ele conhecia de cor. Desceu algumas paradas depois. Caminhou por ruas estreitas até chegar a um prédio simples, antigo, onde subiu 2 lances de escada sem pressa. O apartamento era pequeno, organizado demais para alguém que passava pouco tempo ali. Ele largou a mochila no chão, abriu a janela e deixou o ar entrar. A cidade acordava aos poucos, indiferente ao fato de que algo dentro dele tinha mudado de lugar. Sentou-se na beira da cama e passou as mãos pelo rosto. Adriana não era só uma noite. E ele percebeu isso cedo demais. Pedro estava acostumado a encontros intensos e despedidas fáceis. Pessoas que queriam esquecer algo, provar algo, fugir de algo. Ele oferecia presença, não promessas, e isso sempre bastava. Com Adriana, não. Ela não pediu nada, não exigiu, não tentou segurá-lo. E isso foi exatamente o que o fez ir embora. Pedro sabia reconhecer limites invisíveis. Sabia quando uma escolha podia virar dependência. Ele tinha visto isso antes, em outras pessoas, em outras histórias. Gente que se perdia tentando caber na vida de alguém que não estava pronta para mudar. E Adriana, ela ainda vivia cercada de paredes altas demais. Ele se levantou, preparou um café simples e ficou em pé, olhando a fumaça subir da xícara. Pensou no modo como ela dormia, no silêncio compartilhado depois, na sensação incômoda de que ficar seria fácil demais e perigoso demais. Pedro tinha pedido transferência naquela mesma manhã. Nada dramático. Um hotel menor, em outra cidade, parte da mesma rede. O tipo de mudança que ele sempre fez quando sentia que estava ficando tempo demais em um lugar. Só que dessa vez, não era o lugar que o prendia. Era alguém. Ele pegou o celular, abriu a tela de mensagens e parou. O nome dela não estava ali. Nunca esteve. Mesmo assim, a ideia de procurá-la atravessou sua mente com força suficiente para fazê-lo fechar os olhos. "Ainda não", murmurou. Pedro não fugia de sentimentos, mas também não os forçava. Ele acreditava que certas coisas precisavam de espaço para respirar, que nem toda conexão precisava ser resolvida imediatamente. Algumas precisavam apenas resistir ao tempo. Quando saiu do apartamento mais tarde, o dia já estava claro. Ele caminhou com passos firmes, como sempre fazia quando tomava uma decisão difícil. Adriana ficaria bem. Ele precisava acreditar nisso. Meses se passaram, não de forma dramática, não com sofrimento evidente. A vida simplesmente seguiu.
Adriana voltou à rotina com a eficiência que sempre a definira. Novos projetos, expansões internacionais, reuniões intermináveis. O império continuava crescendo, sólido, lucrativo, respeitado. Por fora, nada havia mudado. Mas às vezes, em noites silenciosas demais, o nome surgia sem aviso. Pedro. Não como lembrança dolorosa, mas como uma possibilidade que nunca se fechou por completo. Um IC discreto, guardado em algum lugar que ela evitava visitar com frequência. Ela nunca perguntou por ele, nunca mandou procurar, nunca misturou passado com negócios. E ainda assim, pensava nele. Pedro também seguiu. Mudou de cidade, de hotel, de ritmo. O novo lugar era maior, mais problemático, exigia jogo de cintura e presença constante. Ele se adaptou rápido, como sempre. Ganhou respeito, fez amigos, assumiu mais responsabilidades atrás do balcão. Conheceu pessoas, saiu, viveu. Mas de vez em quando, no meio de uma noite comum, enquanto preparava um drink qualquer, lembrava-se dela. Do silêncio confortável, do olhar que não pedia nada, mas dizia tudo, e seguia. Porque seguir era o que ambos sabiam fazer melhor. Até o dia em que Adriana chegou. O hotel precisava de atenção urgente. Reclamações de hóspedes, falhas operacionais, números abaixo do esperado. Nada que não pudesse ser resolvido. Mas Adriana não delegava crises. Preferia ver com os próprios olhos. Na manhã da reunião geral, ela entrou no salão de conferências com passos firmes, acompanhada da gerência local. Elegante, segura, distante. A presença que fazia o ambiente se reorganizar sem que ela precisasse dizer uma palavra. Funcionários começaram a ocupar as cadeiras aos poucos, rostos atentos, alguns tensos. Adriana posicionou-se à frente, organizando mentalmente os pontos que seriam tratados. "Bom dia", começou com voz clara. "Obrigada por estarem aqui." Foi então que ela o viu, sentado algumas fileiras atrás, uniforme impecável, postura relaxada demais para alguém nervoso. Pedro levantou o olhar no mesmo instante em que o dela passou pela sala. O impacto foi imediato. Não houve sorriso. Não houve surpresa explícita. Apenas reconhecimento. O tempo pareceu desacelerar por um segundo breve, cruel o suficiente para reabrir tudo o que havia sido cuidadosamente guardado. Pedro manteve a expressão neutra, mas os olhos não mentiam. Adriana sentiu o chão se ajustar sob seus pés, como se algo antigo tivesse sido deslocado novamente. Ela respirou fundo e continuou. Falou sobre metas, padrões, responsabilidade. Apontou problemas com firmeza, propôs soluções com clareza. Ninguém ali percebeu o esforço silencioso que lhe custava manter o foco. Pedro escutava tudo, atento. Não desviou o olhar quando ela passava os olhos pela sala novamente. Não a evitou. Não a desafiou. A reunião terminou com aplausos contidos e um clima sério, produtivo. Funcionários começaram a sair aos poucos. Adriana recolheu os papéis, ainda consciente da presença dele. Próxima demais agora para ser ignorada. Quando levantou o olhar mais uma vez, Pedro ainda estava ali, em pé, esperando. Não por ordem, por escolha. E naquele instante silencioso entre eles, Adriana soube com absoluta certeza. O tempo tinha passado. Mas nada havia sido resolvido. Pedro esperou. A sala foi esvaziando aos poucos. Cadeiras sendo arrastadas, vozes baixando, funcionários saindo em grupos pequenos. Ele permaneceu ali, em pé, com a paciência de quem já tinha tomado uma decisão antes mesmo de chegar. Adriana organizava os papéis com calma excessiva. Ele deu um passo à frente quando restavam apenas 2 gerentes no ambiente. "Adriana", chamou em tom baixo, respeitoso. Ela levantou o olhar por um segundo. Não houve dureza, nem surpresa, apenas distância. Depois disse breve: "Tenho compromissos." E saiu. Passou por ele como se o espaço entre os dois fosse apenas ar. Nenhum gesto, nenhuma palavra a mais. O som firme dos saltos ecoou pelo corredor até desaparecer. Pedro ficou parado por alguns segundos, sentindo o peso daquilo se acomodar no peito. Não era rejeição aberta. Era algo pior. Controle.
Ela estava exatamente onde sempre estivera, no comando. Ele respirou fundo e saiu em silêncio. O expediente seguiu como qualquer outro. Drinks preparados, pedidos atendidos, risos emprestados a conversas que não lhe diziam respeito. Pedro funcionava bem no automático, mas aquela noite exigia mais do que rotina. Quando o bar fechou, ele trocou de roupa com calma, como se ainda estivesse avaliando a própria decisão. Perguntou discretamente a um colega sobre a agenda da diretoria. Nada direto demais. Nada que levantasse suspeitas. O número do quarto veio como informação neutra, mas o gesto que viria a seguir não era. Pedro subiu pelo elevador de serviço. Não queria chamar atenção. Não queria parecer impulsivo, embora fosse exatamente isso que estava sendo. O corredor estava silencioso quando ele parou diante da porta certa. Hesitou por um instante. Não era medo, era respeito tardio. Então bateu. Adriana abriu a porta ainda com o tablet na mão, claramente interrompida no meio de algo. Ao vê-lo, o corpo dela reagiu antes da expressão. Um breve congelamento, quase imperceptível. Pedro, disse num tom que misturava surpresa e irritação controlada. Isso não é apropriado. Eu sei, respondeu ele, sem elevar a voz. Mas você também sabe que sair daquela sala não encerrou nada. Ela o encarou por alguns segundos longos. O silêncio entre eles voltou a ocupar o espaço com familiaridade desconfortável. Você não devia estar aqui, disse ela por fim. Pedro deu um passo mínimo à frente, ainda fora do quarto. Então manda eu ir embora. Ela não fez. Adriana desviou o olhar por um segundo que entregou tudo. Depois afastou-se da porta, abrindo passagem sem dizer uma palavra. Pedro entrou. A porta se fechou atrás dele com um clique suave demais para o que aquilo significava. Eles ficaram parados frente a frente, separados por poucos passos e muitos meses. Não havia urgência agora. Havia ajuste, reconhecimento, a consciência clara de que o reencontro não era coincidência, era consequência. Você me ignorou, disse ele finalmente. Porque falar com você muda coisas, respondeu ela, honesta demais. Pedro assentiu lentamente. Eu sei. O silêncio voltou a se instalar, mais denso do que nunca. Adriana apoiou o tablet sobre a mesa, cruzou os braços tentando recuperar uma firmeza que vacilava. O que você quer, Pedro? Ele sustentou o olhar, sem desafio. Saber se ainda existe algo que você está tentando evitar. Ela respirou fundo. A resposta estava ali, no quarto. Na distância curta demais entre eles. O ar no quarto estava pesado demais para silêncio. Adriana foi até a mesa, apoiou as mãos na superfície e respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma negociação difícil, não uma conversa pessoal. Quando se virou, o olhar já estava diferente, mais frio, mais distante. Você não deveria ter vindo aqui, disse firme. Isso ultrapassa todos os limites profissionais. Pedro sentiu o impacto imediato. Profissionais? Repetiu com um meio sorriso incrédulo. Não foi nisso que você pensou naquela noite. Aquela noite foi um erro, respondeu ela rápida demais. Um momento fora do controle. E eu não costumo repetir erros. Pedro ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu, lentamente. Então era isso. Um erro. Não distorça, disse ela, cruzando os braços. Eu sou dona desta rede. Sua chefe. Existe uma hierarquia aqui que você parece ignorar com facilidade. As palavras bateram mais forte do que ela pretendia. E Pedro mudou. A postura relaxada desapareceu. O olhar ficou duro, ferido, fechado. Não, disse ele em tom baixo. Isso você não joga na minha cara. É a realidade, insistiu Adriana. E você precisa entender seu lugar. O silêncio que veio depois foi cortante. Pedro deu um passo para trás como se precisasse de espaço para respirar. Meu lugar? Perguntou com calma perigosa. Eu nunca quis nada que fosse seu. Nunca pedi favor. Nunca usei quem você é para subir um degrau sequer. Ela abriu a boca para responder, mas ele não deixou. O que aconteceu entre nós não teve nada a ver com poder, cargo ou dinheiro, continuou. Pelo menos para mim. Se para você,
Teve. Então eu estava muito enganado. Adriana sentiu o golpe tarde demais. Pedro, não é isso. É exatamente isso, cortou ele. Você preferiu me colocar abaixo de você do que admitir que perdeu o controle. E eu não fico onde preciso me diminuir para alguém se sentir segura. Ele se virou em direção à porta. Você está exagerando, disse ela, tentando recuperar terreno. Isso não muda nada na sua carreira. Pedro parou com a mão na maçaneta. Não olhou para trás de imediato. Muda tudo para mim. Quando finalmente se virou, havia decepção clara em seus olhos, não raiva. Eu não quero nada que seja seu, Adriana. Nem cargo, nem privilégio. Nem você, se isso vier acompanhado de humilhação. As palavras ficaram suspensas no quarto como algo irreversível. Boa noite, disse ele seco. E saiu. A porta se fechou com firmeza, sem estrondo, o que tornou tudo ainda pior. Adriana permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso do que acabara de fazer se instalar devagar demais para ser evitado. Aquela frase, seu lugar, ecoava com crueldade inesperada. Ela tinha usado a única coisa que sempre funcionou, poder. Adriana não dormiu. Tentou. Deitou-se, apagou as luzes, fechou os olhos. Mas a frase voltou como um golpe repetido. Eu não fico onde preciso me diminuir para alguém se sentir segura. Ela se levantou antes do amanhecer, ainda com aquela sensação incômoda de quem perdeu algo importante, sem perceber no momento exato. Vestiu-se com a mesma elegância de sempre, mas nada parecia encaixar direito. Nem o corpo, nem a mente. No espelho, a mulher que a encarava parecia intacta. Por dentro, não estava. Durante a manhã, Adriana conduziu reuniões com a gerência local. Apontou falhas, exigiu mudanças, estabeleceu prazos. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez em anos, percebeu olhares desconfortáveis. Não de medo, mas de cautela. Ela sentiu. O episódio da noite anterior não tinha ficado apenas entre quatro paredes. Precisamos falar sobre o clima interno, disse o diretor do hotel com cuidado. Há comentários sobre interferências pessoais. A palavra foi escolhida com delicadeza excessiva. Mesmo assim, atingiu. Está insinuando algo? Perguntou Adriana, fria. Estou dizendo que precisamos ser impecáveis, respondeu ele. Principalmente quando envolve hierarquia. Ela assentiu, mas o estômago se contraiu. Horas depois, sozinha no escritório provisório, Adriana finalmente deixou a culpa atravessar a armadura. Não pelo escândalo, não pela imagem, mas pela forma como havia usado o poder como defesa e ferido alguém que nunca tentou ocupá-lo. Ela nunca fizera isso antes, nunca daquela forma. No meio da tarde, o e-mail chegou. Assunto: pedido de demissão. Adriana leu uma vez, depois outra. Pedro não mencionava nomes, nem fatos pessoais. Apenas agradecia pela oportunidade, elogiava a experiência na rede e comunicava sua saída imediata, conforme previsto em contrato. Frio, correto, irreversível. Ela fechou os olhos. Não havia pedido de conversa. Não havia espaço para interpretação. Pedro tinha feito exatamente o que prometera. Não ficara onde precisaria se diminuir. Mais tarde, chamou o diretor novamente. O funcionário Pedro... começou. Já sabemos, respondeu ele. É uma perda. Ele era muito bem avaliado. Essa frase doeu mais do que qualquer acusação. Naquela noite, sozinha no quarto, Adriana sentou-se à beira da cama com o celular nas mãos. O número dele estava ali, guardado desde a primeira noite, mesmo sem nunca ter sido usado. Ela pensou em ligar, pensou em escrever, pensou em explicar. Mas explicações tardias costumavam servir mais a quem falava do que a quem ouvia. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana não tinha uma ação estratégica a tomar. Nenhum movimento calculado, nenhuma solução elegante. Apenas a consciência clara de que tinha cruzado uma linha e que algumas linhas, quando atravessadas, não voltam ao lugar original. Pedro tinha ido embora. Não por falta de sentimento, mas por excesso de dignidade.
E essa era uma consequência que dinheiro, poder ou controle algum conseguiriam apagar. Meses se passaram, mas Pedro não se tornou passado. Adriana tentou tudo o que sempre funcionara em sua vida: trabalho intenso, viagens frequentes, decisões rápidas, controle absoluto da agenda. O mundo seguia respondendo a ela com eficiência, como sempre fizera. Mas à noite, quando o silêncio tomava os quartos de hotel e as luzes da cidade piscavam ao longe, havia algo que não se resolvia com planilhas. Ela não sentia saudade do corpo de Pedro. Sentia falta da liberdade que ele representava. Naquela manhã, em seu escritório, Adriana segurou um relatório sem realmente lê-lo. O nome dele atravessava seus pensamentos com insistência incômoda. Pedro tinha ido embora por escolha, e isso a obrigava a encarar algo que nunca lhe dara bem: perder alguém que não podia comprar, ordenar ou substituir. Ela girou a cadeira lentamente e encarou a parede de vidro. Sabia onde não procurar. Não usaria o sistema corporativo. Não ligaria para diretores. Não perguntaria como CEO. Mas também sabia que não precisava fingir indiferença. Ligou para Clara, antiga gerente de RH, alguém que já não respondia diretamente a ela. Preciso de uma informação pessoal, Adriana disse, direta. E se você achar que não deve me dar, eu vou entender. Houve uma pausa do outro lado da linha. É sobre ele, não é? Clara perguntou com cuidado. Adriana fechou os olhos por um segundo. É. Ele pediu transferência definitiva, Clara respondeu. Não quis manter nenhum vínculo que pudesse gerar ruído. Mora perto do centro. Vida simples, pelo que sei. Obrigada, Adriana disse. Só isso. Desligou antes que a conversa se tornasse mais do que deveria. Naquela noite, Adriana não dormiu. Pesquisou bairros, caminhou mentalmente por ruas que nunca pisara, imaginou Pedro em uma vida onde ela não existia. Não sentiu ciúme. Sentiu algo mais desconfortável: respeito. 2 dias depois, estava lá, sem reunião marcada, sem comitiva, sem agenda corporativa. Vestia jeans, camisa clara, cabelo solto. Nenhum símbolo de poder, apenas presença. Caminhou até o bar onde lhe disseram que Pedro costumava ir depois do expediente. Não para trabalhar, para viver. Ele estava lá. Atrás do balcão? Não. Sentado, rindo com 2 amigos, uma cerveja esquecida à frente. Parecia mais leve, mais inteiro. O coração de Adriana acelerou. Não como na primeira vez, mas de um jeito mais profundo, mais honesto. Ela hesitou. Pensou em ir embora. Pensou que talvez fosse tarde demais. Mas Pedro levantou os olhos e a viu. O sorriso dele se desfez devagar. Não em raiva, em surpresa, em impacto. Adriana se aproximou sem pressa. Oi, disse, parando a uma distância respeitosa. Eu posso sentar? Pedro demorou um segundo antes de responder. Pode, disse, se for para conversar. É, ela respondeu. Só para isso. Ela sentou. Não pediu bebida. Não desviou o olhar. Eu não vim como chefe, Adriana disse, antes que o silêncio pesasse. Nem para consertar o passado. Vim porque precisava te olhar e dizer algumas coisas sem cargos no meio. Pedro cruzou os braços, atento. Você sempre soube encontrar as pessoas, ele comentou sem acusação. Desta vez eu encontrei porque quis, ela respondeu. Não porque podia. Ele a observou longamente, como se estivesse decidindo não sobre ela, mas sobre si mesmo. Fala, disse por fim. Adriana respirou fundo. Eu usei o que eu era para não lidar com o que eu sentia. E isso foi injusto com você. Eu não vim pedir nada, só assumir. Pedro inclinou a cabeça levemente. Isso muda algumas coisas, ele disse, mas não apaga. Eu sei, Adriana respondeu. Eu não vim apagar, vim aceitar. O silêncio que se instalou não foi desconfortável. Foi denso, cheio de tudo o que ainda existia entre eles e do que nunca mais seria igual. Pedro bebeu um gole da cerveja. Você atravessou o país para dizer isso, ele disse. Atravessei,
Ela confirmou. Porque algumas perdas não merecem ficar explicadas só dentro da cabeça da gente. Ele a encarou sério. Então fica, disse. Não comigo, mas na cidade. Amanhã a gente conversa de novo, se ainda fizer sentido. O coração de Adriana bateu forte. Não de vitória, mas de humildade. Eu fico, respondeu. Ela se levantou sem tocar nele, sem promessas, sem urgência. Ao sair do bar, sentiu algo raro. Não o controle de uma situação, mas a coragem de permanecer onde não tinha garantia nenhuma. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. O prédio era simples. Nada de portaria imponente nem mármore reluzente. Adriana percebeu isso antes mesmo de tocar o interfone. E estranhamente sentiu alívio. Pedro não vivia cercado de excessos, vivia cercado de escolha. Ele abriu a porta sem surpresa, como se de alguma forma já a esperasse. Oi, disse ele baixo. Oi, respondeu Adriana. Entrou devagar, observando o espaço, o sofá gasto, os livros empilhados sem ordem, a janela aberta deixando o fim de tarde entrar. Era um lugar habitado, vivo, honesto. Você veio, Pedro disse fechando a porta. Eu fiquei, ela corrigiu. Como você pediu. O silêncio que se instalou não era tenso. Era carregado de tudo o que não cabia mais entre eles. Adriana se aproximou, parando a poucos passos dele. Eu não vim aqui para te convencer, começou. Vim porque eu já decidi. Pedro ergueu o olhar, atento. Decidiu o quê? Ela respirou fundo. Não havia ensaio possível para aquilo. Que eu quero você, disse, sem rodeios. Não escondido, não em fragmentos. Quero ficar com você, Pedro. Assumir, sustentar os olhares, os comentários, os julgamentos, todos. Ele franziu levemente a testa. Você sabe o que isso significa, disse. Para a sua imagem, para a empresa, para você. Eu sei, Adriana respondeu. Pela primeira vez, sei sem tentar controlar o desfecho. Deu mais um passo. Eu passei a vida inteira sendo forte sozinha. Não estou te oferecendo proteção. Estou pedindo parceria. Pedro a encarou por longos segundos. Havia desejo ali, sim, mas havia algo maior. Cuidado. Eu não quero ser um desafio que você vence, ele disse. Nem um escândalo que você administra. Então seja um homem que escolhe ficar, ela respondeu, a voz firme e vulnerável ao mesmo tempo. Com uma mulher que finalmente parou de fugir. Ele soltou o ar devagar. Aproximou-se. Você não faz ideia de quanto tempo eu esperei ouvir isso, confessou. Quando a tocou, foi com delicadeza, como quem reconhece algo precioso. O beijo veio sem pressa, profundo, carregado de tudo o que tinham contido por meses. Não havia urgência, havia decisão. As mãos se encontraram, explorando com intimidade já conhecida, mas agora sem culpa. O mundo externo, cargos, idades, hierarquias, ficou do lado de fora daquela porta. O quarto foi alcançado quase sem perceberem. Entre beijos demorados, respirações descompassadas e sussurros abafados, Adriana sentiu algo que nunca experimentara antes. Entrega sem armadura. Pedro a conduziu com firmeza e cuidado, como alguém que não precisava provar nada. Apenas estar. O tempo se dissolveu. Quando o corpo finalmente repousou sobre o dele, Adriana fechou os olhos, sentindo o calor, o peso, a realidade daquele momento. Você ainda tem medo? Pedro perguntou baixinho. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Tenho, admitiu. Mas não estou indo embora. Ele a apertou mais contra si. E naquela noite, não houve fuga, nem poder, nem silêncio mal resolvido. Houve apenas dois adultos escolhendo ficar, sabendo que o mundo os esperava do lado de fora, mas que ali dentro tinham encontrado algo que valia a pena enfrentar tudo. Se você gostou da história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.